Tá legal. Fizemos a nossa formulação. Agora entra a segunda parte da novidade, em que eu vou mostrar para vocês como modelar esse problema usando o RTools. Antes de entrar diretamente na modelagem, antes de mostrar código para vocês, eu quero falar brevemente para vocês do que se trata o RTools. O que acontece é que existem solvers, resolvedores, para a programação linear inteira. Como programas lineares inteiros cabem num certo framework, numa modelagem padronizada, existem resolvedores prontos que conseguem pegar uma modelagem que você passa para eles e rodar aquela combinação de branch and bound com programação linear que eu comentei para vocês e que eu espero ter tempo de contar com mais detalhes, para encontrar a solução ótima para esse problema que foi modelado. Só que para que isso aconteça, a gente tem que tirar do papel aqui essa modelagem. Essa modelagem está correta, está precisa, assim como estavam aquelas outras que eu já mostrei para vocês, de outros problemas, mas a gente tem que colocar isso para um computador resolver. Então a gente tem que saber conversar com esses resolvedores. Existem diversos resolvedores interessantes disponíveis. Dois dos mais competitivos são o Gurobi e o Ciplex. No entanto, esses dois são resolvedores comerciais, eles não são gratuitos, embora eles tenham licenças para estudante. Então, vocês fiquem à vontade para olhar no site deles. Se vocês têm vínculo com alguma universidade, vocês podem procurar. De repente, vocês conseguem uma licença especial gratuita para poder usar esses resolvedores. Eles são muito bons e eles têm tutoriais, dá para você aprender como modelar neles. Sabendo a base de programação linear inteira, vocês conseguem utilizá-los usando os próprios tutoriais. Dito isso, para esse curso eu vou recomendar o RTools para vocês, que é uma ferramenta gratuita. Então eu tenho certeza que todos vocês vão ter acesso. É só procurar no Google o site do RTools e lá vocês vão ter os tutoriais tanto de como instalar quanto de como começar a utilizá-lo. Eu não vou entrar nos detalhes de instalação aqui, porque os tutoriais lá resolvem melhor esse problema, mas eu vou mostrar para vocês uma modelagem do setcover, aqui da cobertura por conjuntos que a gente acabou de ver, para que vocês vejam esse paralelo entre a modelagem em linguagem matemática e como transferir isso para os códigos do RTools. E no caso eu vou usar a linguagem Python, que eu também acho que é a mais acessível, embora ele tenha interface para Java, C, C++. Tá? É bem tranquilo usar a linguagem que vocês preferirem. Então vamos lá. Começando, eu tenho aqui meu programinha ilp.py e logo aqui no comecinho eu quero mostrar para vocês que para funcionar o resolvedor de programação linear e programação linear inteira do RTools, eu tenho que adicionar essa linha para importar esse pywrap aqui do RTools Linear Solver. É esse carinha aqui que vai permitir que eu encapsule as informações que eu vou ter que passar para o RTools ali na hora que eu estiver modelando, criando o meu programa linear, dando as informações para ele. Fora isso, características específicas do meu programa, eu vou precisar de uma named tuple aqui para conseguir representar corretamente os meus conjuntos, os meus subconjuntos. No caso, cada um deles vai ter um índice, porque eles podem mudar de ordem ao longo do programa. Então eu tenho um índice aqui que vai estar rotulado de acordo com a ordem de entrada dele, com a ordem de leitura na instância, um custo, que é o nosso peso, e uma lista de elementos que vai me dizer quais elementos ele cobre. Tá? Dito isso, vamos aqui para o setcover ILP. Eu vou pular a parte de leitura da instância e tal. Confie em mim que essa parte foi feita, eu li a instância e agora eu recebi o número de elementos que eu tenho que cobrir, variando ali de 0 a n-1, o número de conjuntos com os quais eu estou trabalhando. Eu tenho aqui os meus conjuntos já lidos com aquelas como tuplas certinhos. E esse bound é um detalhe técnico, depois eu comento para vocês, mas não se preocupem com ele por enquanto. Como que a gente vai fazer isso aqui funcionar, então? Primeiro eu tenho que criar o meu solver, eu chamo o pywrap, inicializando o solver aqui, criando um solver do tipo Mixed Integer Programming, porque esse solver poderia ser do tipo resolvedor linear, mas eu quero um Mixed Integer Programming porque ele vai me devolver soluções inteiras. E eu chamei ele de Solver Integer Problem. Para o caso de eu ter que identificar ele em algum momento, esse é o nome que eu vou usar para ele. Aqui eu estou setando um time limit, tá? Meu solver.setTimeLimit. Esse time limit eu acho que eu setei para 1 milhão de milissegundos, né? 1000 segundos. É sempre importante setar algum time limit, porque resolvedores de programação linear inteira,
leva um tempo exponencial no pior caso. Então, se você não setar nenhum time limit, você pode, se o problema for particularmente grande, você pode ficar esperando por um tempo inviável. Então, coloque um time limit ali, caso não seja viável esperar por aquela instância. E agora a parte realmente da formulação. Vejamos aqui a criação das variáveis. Então, eu vou tentar fazer o paralelo entre o que a gente estava trabalhando, o que a gente acabou de ver na nossa formulação do programa linear inteiro, com o código que a gente está vendo aqui. Então, eu vou dar flashes aqui para vocês, no estilo Clube da Luta. Notem que, primeiro, nós temos as variáveis xj, que são variáveis que vão de 1 até m, aqui no número de subconjuntos, e elas são binárias. Tá legal. Como que eu faço isso no RTools? Eu vou criar as variáveis binárias aqui. Primeiro eu crio uma listazinha, e daí eu vou, para cada conjunto que eu tiver aqui, variando de 0 até número de conjuntos menos 1, detalhe de Python, lembrando que esse range é um intervalo aberto no final. Então, quando eu falo que eu vou de 0 a num_sets, ele vai, na verdade, de 0 a num_sets menos 1. Então, eu estou criando número de conjuntos adequado, que é o número de variáveis correto. Para cada um desses j's, eu vou criar uma nova variável aqui. No caso solver, int_var, eu declarei a minha variável como sendo uma variável inteira. E os bounds dela são 0 e 1. Bem, uma variável inteira que está presa entre 0 e 1 é uma variável binária. Ela só pode ser inteira. O menor valor é 0, o maior valor é 1. Ela é uma variável binária. Assim, eu estou declarando que cada um dos meus xj's é uma variável binária. E aqui eu estou dando o nome dentro do RTools, tá? Dentro do meu solver, como sendo x colchetes j, onde o j varia aí de 0 até num_sets menos 1. Pode parecer o mesmo nome que está aqui fora, mas são coisas diferentes. Quando eu quiser acessar lá dentro dele, quando eu pedir para ele escrever o nome das variáveis com os valores e tal, é esse nome que ele vai usar. Agora vamos falar das restrições. Lembrando aqui das nossas restrições, nós temos uma para cada elemento. O lado direito dela é 1. É sempre uma restrição de cobertura e eu exijo apenas que um subconjunto seja selecionado para cada elemento, então o lado direito é 1, e ela é do tipo maior ou igual. Então, vamos ver essa parte primeiro. O que nós temos aqui é que eu vou declarar o constraint type 1, é uma lista de restrições, que vão ter restrições desse meu primeiro tipo. Nesse programa linear só vou ter um tipo de restrição, mas poderia ter vários. E eu vou ter o range dela, aqui, variando de 0 até num_elements. Eu vou ter uma restrição i para cada um dos elementos possíveis, de 0 até num_elements menos 1. E aí eu vou declarar uma constraint aqui no solver e vou dar o append nessa lista de constraint type. Então, essa lista de constraint type vai ter uma restrição para cada elemento. O jeito que o RTools cria as restrições é um pouco curioso, um pouco peculiar, porque ele permite criar, na verdade, duas restrições, digamos, de uma vez só. Porque quando você declara uma restrição, ele te permite dizer qual é o limitante inferior e superior dela. Por isso que eu tenho esses dois valores aqui. No caso da nossa restrição, ela é do tipo maior ou igual. Eu digo, olha, tudo que tiver nessa restrição vai ser maior ou igual a 1. O somatório lá dos subconjuntos é maior ou igual a 1. Isso é limitar por baixo. Por isso que eu coloquei aqui, olha, o limitante inferior é 1, o limitante superior é infinito. É uma constante do solver, que é o solver.infinity. Quer dizer, por cima não vai limitar nada. Tudo que eu vou exigir é que tudo que tiver nessa constraint, tudo que tiver nessa restrição, vai ser maior ou igual a 1, que é o que eu gostaria. Agora vamos olhar de novo para a nossa restrição, com um pouquinho mais de cuidado, o que tem no lado esquerdo dela aqui, né? O que tem no somatório. No somatório, eu estou somando os xj's, então eu já sei que vão ter variáveis do tipo xj com coeficiente 1, aqui. Lembrando, o 1 fica escondido, mas no solver eu tenho que dizer claramente qual é o coeficiente, que nesse caso é 1. Só que só vai entrar o xj numa restrição quando tiver aquela característica. O elemento i, o iésimo elemento, está no conjunto sj. É isso que nós vamos ver agora como fazer. Então, a gente vai percorrer todos os conjuntos. Então, eu vou passar por todos os conjuntos. Lembrando que eles tinham aquela tupla, e um dos elementos da tupla que caracterizava o conjunto, um deles era o índice, o outro era o custo, ou o peso, e o outro era a lista de elementos. Daí eu vou percorrer aqui os elementos que estão naquele conjunto. Então, para cada conjunto, eu percorro os elementos que estão nele. E se o elemento i está, eu adiciono na restrição
do i, na iésima restrição, na restrição do elemento i, aquele x. Eu falo, ó, sete o coeficiente do item x com o índice adequado, né, com o índice daquele elemento, como sendo 1. Todo mundo que não é setado é 0, então aquele cara não afeta aquela restrição. Todo conjunto que eu não falar nada, automaticamente tem coeficiente 0, ele não é relevante para aquela restrição. Mas notem que desse modo, todas as restrições aqui vão ter setado para 1 os xj's dos conjuntos que possuem aquele elemento, que o elemento está presente na lista daquele conjunto. Eu tive que fazer aqui na ordem, andando nos conjuntos e depois andando nos elementos, pelo jeito que os meus dados estão armazenados, porque eu tenho conjuntos que têm listas de elementos, e não elementos que têm listas de conjuntos. Tá? Então eu tive que inverter a ordem, mas no fim as restrições foram preenchidas corretamente. No nosso programa linear, para vocês lembrarem aqui, no nosso programa linear, se eu fosse pensar diretamente, eu iria andar para cada elemento e olhar em todos os conjuntos onde que aquele elemento está presente, e adicionaria. Também seria válido, mas pela maneira que eu armazenei a minha entrada, a informação de qual elemento está em cada conjunto está dentro dos conjuntos. Por isso que eu fiz dessa forma. Tá? Só um detalhezinho técnico aqui. E agora vamos falar da função objetivo. Já declaramos que as variáveis são binárias, já preenchemos as restrições. Agora vamos falar da função objetivo. Nossa função objetivo diz que eu devo somar todos os subconjuntos estarão presentes na função objetivo, multiplicados, as variáveis, os subconjuntos no caso, né, o xj, multiplicados pelos seus pesos, ou seus custos no caso, como eu estou chamando aqui. Então é isso que vai acontecer. Eu vou declarar uma função objetivo, eu crio ela, tá? Aqui eu inicializar minha função objetivo, defino que ela é de minimização, e daí para todo j possível aqui, para todo subconjunto, eu seto o coeficiente aqui da variável xj como sendo o custo dele. Ou, como eu disse, seria o peso. Tá? Que eu chamei de custo, na nossa formulação eu chamei de peso, são sinônimos. E assim a nossa função objetiva está definida. Aqui é só um detalhezinho técnico, que eu não quero aprofundar agora, é um parâmetro do gap entre o lower bound e o upper bound, para o resolvedor saber que ele já chegou no ótimo. Tá? Como esses resolvedores trabalham com números fracionários, ele vai precisar de uma referência do que é próximo bastante. Tá? E é para isso que eu uso aquele bound. Eu uso aqui com um valor 1 sobre bound para dizer para ele, olha, se a diferença entre os seus gaps for menor do que 1 sobre bound, daí você pode dizer que já é igual. Mas como eu disse, eu não quero entrar em detalhes aqui, talvez em semanas futuras a gente revisite esse assunto, esse detalhe. Se você não fizer isso, ele vai usar um parâmetro padrão dele, tá? Vai funcionar. Às vezes dá algum probleminha de aproximação, por isso que eu coloquei isso aqui. Mas feito isso, modelado o nosso problema, a gente pode mandar resolver. A gente chama aqui o solver, manda resolver. No caso, eu mandei resolver com os parâmetros setados que eu configurei, só essa diferença, mas em geral a gente simplesmente chama solver.solve, entre parênteses, e ele resolve, ele otimiza ali e encontra a solução. Se a instância não for tão grande, considerando o tempo que eu dei para ele, ele encontra a solução ótima. Daí aqui ele vai devolver o status para a gente, porque, como eu disse, ele pode precisar de muito tempo para encontrar a solução ótima. Muitas vezes ele encontra uma solução viável, mas ele não consegue varrer todo o espaço de busca para certificar que ela é ótima. Então eu verifico aqui se o status da solução que ele devolveu for ótimo, eu aviso isso. Caso contrário, eu digo que apenas é uma solução viável, que ele encontrou alguma solução, mas não é viável. Se ele não encontrou nada, daí falhou. Pode acontecer dele, o tempo que ele rodou, ele não conseguiu nem achar uma solução viável. Mas em geral ele consegue pelo menos uma solução viável. E aqui é a questão de depuração, ele devolvendo as soluções, tá? Que eu pegando o número de variáveis, número de restrições, só testando aqui se tudo que foi alocado para ele está correto. E aqui eu estou colocando na depuração as informações de tudo que eu peguei. As informações do modelo só para testar, só para a gente poder enxergar. Então, para cada variável, estou mandando imprimir o nome dela e também o valor que ela ficou na solução. Tá? Aqui tem uma idiosincrasia bizarra do RTools, eu não gosto disso, mas é bom vocês saberem. Esse x aqui não é uma variável minha, não é o meu xj tal. Esse x é de fato
um nome do RTools. As soluções dele estão sempre no X, por isso que eu estou percorrendo for variable em X. Quando implementar o sistema, colocar esse padrão, as respostas variáveis vão estar nesse X aqui. Podia ter colocado o nome mais mnemônico, mas foi o que escolheram. Tá? Esse X não é o meu X, isso aqui é algo específico do RTools. E daí aqui nós temos a função objetivo. Eu estou pegando solver object value, que vai nos dizer qual o valor da função objetivo que foi encontrado. E depois aqui só eu preparando a solução. E daí, feito tudo isso, eu vou rodar uma vez, só para vocês verem como fica, com uma instância pequenininha e com a depuração grande. No caso, eu vou chamar Python aqui, o nome do meu programinha e a instância. Tá? Vamos ver aqui rapidamente. Ele leu a instância e falou, olha, tem 9 elementos e o número de conjuntos é 6. Tá? Então eu tenho que escolher entre esses 6 subconjuntos para cobrir os 9 elementos que eu tenho aqui. Todos os subconjuntos têm o mesmo peso. Tá? Os subconjuntos aqui de 0 a 5 têm o mesmo peso. Esses são os elementos que eles cobrem. E a solução no final foi essa aqui. Ele decidiu setar para 1 apenas o x4 e o x5. Se a gente olhar aqui, de fato, o x4 e o x5 cobrem todos. Olha só, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Todas as variáveis são cobertas por apenas esses dois conjuntos. É a melhor solução possível. E a solução tem custo 2. Bem, era isso então a nossa introdução ao RTools. Certamente não é exaustiva, existem outras coisas. Talvez a gente volte em aulas futuras contar outras curiosidades, outras coisas importantes sobre ele. Mas com isso eu acho que vocês já são capazes de pegar as formulações que eu apresentei para vocês em vídeos anteriores e tirar elas da linguagem matemática e colocar elas em linguagem de programação para de fato serem resolvidas. Esse é um bom exercício. Eu recomendo que vocês instalem o RTools e façam esse exercício. Eu apresentei várias formulações para vocês. Fazer o exercício de passar elas para o resolvedor pode ser bem legal.